Olá, meus queridos amigos e amigas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Demorou, mas finalmente voltamos e estamos aqui para trazer muita, mas muita informação sobre todos os tipos de numerologias que existem nesse que é o melhor canal de numerologia do mundo. No vídeo de hoje, como vocês já podem estar vendo pelo título desse vídeo e também por todas as coisas que andam acontecendo aqui nesses últimos dias no mês de agosto de 2025, o nosso amigo, o Felca, ele acabou fazendo um vídeo que ficou muito famoso assim, em todos os lugares, seja tanto pelas redes sociais, pela televisão, pelo congresso e até mesmo pelos tiozinhos ali do boteco que ficam conversando sobre isso, que é uma coisa muito pesada, que se trata assim sobre tanto o uso das redes sociais e também sobre a adultização das crianças. Mas nesse vídeo aqui a gente vai explicar mais definidamente, com mais detalhes, etc., como que a numerologia pode responder sobre todos esses tipos de coisas, porque afinal vamos estar falando sobre o nosso querido amigo Felca, falando sobre os traços da personalidade dele, assim como ele consegue conviver tanto com o seu público, no quesito pessoal, afetivo, profissional, de trabalho, financeiro, a parte espiritual e o mental, que é uma das coisas muito importantes, onde ele relata várias e várias vezes nos seus vídeos assim, e também em entrevistas em podcast. Coisas que aparecem assim explicando na numerologia, entre essas e muitas outras informações que a gente vai trazer para vocês nesse vídeo e nos próximos que virão. Contando também um pouco mais sobre a história do Felca antes dele chegar onde ele está agora, sendo um grande sucesso que ele tem assim, com todos os seus seguidores, seu trabalho que está fazendo, podendo denunciando todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, com menores de idade. Mas também entender o porquê das coisas que ele também apresenta assim sobre o seu comportamento e também coisas que ele também está sempre relatando em entrevistas que ele tem em outros canais no YouTube também, sempre contando sobre a sua infância, sobre a forma como ele consegue se comportar, as coisas que estão assim tanto com o seu mental e também com a parte do espírito. Então chega de enrolação e vamos direto pro assunto desse vídeo. Senta aí, fica bem confortável, já deixa o seu like como forma de agradecimento por mais um conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui no canal no YouTube Fraternidade dos Numerólogos. Se você quiser conversar, comentar com a gente, escreve aqui de maneira assim respeitosa para que todo mundo possa ficar numa boa. Me segue que está passando agora aqui para vocês e que também podem seguir a gente lá no Instagram e também no TikTok. 25 de julho de 1998 foi onde tudo começou para o nosso querido amigo Felipe Bresamin Pereira, mais conhecido como Felca. Felca ele cresceu assim, tendo alguns tipos de particularidades diferentes. Afinal, o Felca tem uma alma 7. O 7, como a gente já conversou com vocês várias e várias vezes aqui no canal, representa aquele número mágico assim, do que tem tudo pela espiritualidade e também pelos números o que envolve a ciência. É um número de pessoas que gostam muito assim de estudar, de investigar, um pouco mais céticas assim e mais reservadas, de poder curtir a própria companhia e estar sempre assim em contato com alguma coisa, tanto para poder aprender e também para poder ver o que tem de melhor dentro da natureza ou com a tecnologia. Isso tudo que eu estou falando para vocês seria a parte positiva do que representa. Claro que existe também a sua parte negativa que a gente sempre está abordando aqui para vocês. Felca começou a sentir esse tipo de manifestação negativa quando ele ficou um pouquinho mais velho, por volta de uns 12, 15 ou até mesmo um pouco antes, durante todo o período assim da sua vida acadêmica, desde o ensino fundamental, como também no ensino médio. Mas por que eu faço assim as diferenças? Por causa que se a gente pega lá por volta do ensino médio, onde ele tinha por volta de uns 12 aos 15 anos, aí mais pra frente, apresenta para eles a primeira manifestação de uma sequência que tem na pirâmide do Felca. A pirâmide invertida é o grande ponto da cereja assim, do bolo, a coisa mais importante que representa a numerologia como um todo, porque é lá que a gente consegue saber o quão boa ou quão desafiadora vai ser a vida, a jornada de cada pessoa. Nessa data em específica aparecia essa sequência. Eu já gravei um vídeo para vocês explicando sobre cada uma delas e que elas não são ruins, como muitas pessoas ficam falando aqui na internet, mas que na verdade são números neutros, mas é óbvio que existe uma energia assim tanto positiva quanto negativa, dependendo de como que a pessoa vai reagir com isso e também sobre eventos determinados que estão acontecendo naquele momento exato da vida da pessoa, certo? No caso, foi o 111. Eu já expliquei para vocês, mas venho aqui mais uma vez explicando. O 111, ele representaria na sua parte negativa um tipo de pessoa que teria assim, um tipo de problema ou bloqueio assim de conseguir começar, de conseguir fazer algo novo, de conseguir assim, ter fonte de inspiração para poder dar a volta por cima, sacudir a poeira e conseguir tocar a sua vida. Lembrando também a conexão que existe com o 7 que eu estava falando com vocês, o 7 na sua parte negativa, ele representaria uma pessoa assim que tem um pouco mais de dificuldade assim para conseguir
conseguir se expressar, se comunicar com as pessoas e com tendências muito fortes, assim, seja para baixa autoestima, para poder ficar depressivo, triste, entre outros problemas, como o próprio Felca ele relata, assim, em várias entrevistas que ele faz em outros canais de podcast e também no seu próprio canal, fazendo lives explicando para pessoas como que era a sua vida, a sua infância, seu período nas escolas, que também pode ser um período assim, um local muito hostil pra gente, sendo assim por bullying, seja por assim por ter fobia social, seja por uma pessoa assim ter assim problemas e traumas assim com convivência com outras pessoas, por causa que ele já tem uma energia assim que gosta de ficar no seu canto, mas quando ele tem esse choque com pessoas que são diferentes e também, criança, gurizada, também a gente é diferente, a gente acaba reagindo de uma forma de acordo com o que a gente é criado dentro da nossa casa e também da realidade de cada um. Só que juntando todos esses fatores, dá a entender o porquê que ele relata assim, com tristeza, com uma certa amargura, que é totalmente compreensível, na verdade, você põe no lugar da pessoa, como você estaria se sentindo. Você mencionou também que a gente não sabe como que estava a cabeça dele, né, durante aquele momento, que ele sempre relata assim, com peso no coração, e também como que estava acontecendo as coisas na vida dele dentro da sua casa. Desde criança, cara, eu sempre tive um corpo, eu sempre fui meio jogado, assim, né? Com 16 anos eu já tinha ali 1,90m, 1,80m, 1,90m. E quando eu tinha 1,90m, eu tinha 50 quilos, cara. E os meninos chamavam de quê, Me chamava de vara de cutucar estrela. Vara de cutucar estrela, desculpa, foi mal, desculpa. Me chamava de... Eu nem devia ter dado risada, mas foi mal. De catamanga. De catamanga, desculpa. Ah, não acho legal, cara. Me chamavam de mosquito da dengue. Parece mesmo. Lembra do programa da Xuxa? Michael Jordan com AIDS. E Albino. O pessoal pegava pesado, cara. Mas, Felca, aqui você nunca vai ser humilhado por nós, a gente nunca vai rir dos seus defeitos. Obrigado, cara. A gente Isso é nunca importante pra vai mim, cara. desrespeitar todo o seu histórico de Obrigado, bullying e cara. nunca vai dar risada. Verdade, e nunca cara. vamos chamar você de pau de catamanga. Obrigado, isso é muito importante pra mim, de verdade, cara. Pau de catamanga é muito bom. Porque eu um dos caras que mais sofreu bullying no colégio, deve ser eu comigo. Então eu me culpava, eu tinha vergonha. Eu falava assim, cara, uma pessoa que sofre bullying não é só o bullying, cara. É a vergonha. Porque a pessoa sente uma vergonha, cara, eu não quero que ninguém saiba. Ela esconde aquilo e se torna uma coisa cada vez mais fermentada, porque ela fermenta em si. Então o bullying é mais ou menos isso, cara. Quando você sai é uma coisa de estresse pós-traumático mesmo. Assim. Cara, num dia anterior do colégio, eu tinha pânico. Eu ficava de madrugada com pânico pra ir pro colégio. Porque era tipo assim, eu sabia que eu ia chegar lá e ia ser humilhado. E era uma coisa de choquinho de rato, assim. Tipo, isso que cria uma ansiedade. Porque tinha vezes que eu ia e tinha vezes que eu ficava um tempão sem ser humilhado. Mas tinha vezes que era uma humilhação muito forte. Então era imprevisível. Essa imprevisibilidade cria uma ansiedade ainda maior. E o que mais gera dor, teve pessoas que a adolescência foi super bacana, cara. Que teve amigos, que saiu, que conheceu, que namorou. E eu, porque a vida passou. A vida é só uma, é uma chance que você tem. Você só vai ter uma adolescência. Total. A minha foi assim. A minha foi dessa forma. Foi com desespero, com ansiedade, não conseguindo dormir de noite, sofrendo pra caramba. Você fala assim, caramba, cara, será que é isso que sobrou pra mim? Casa. Por isso que a gente sempre fala pra vocês, procure sempre a ajuda de um profissional, tendo um equilíbrio tanto com a parte científica quanto com a espiritualidade. Mas mais uma vez, vocês conseguem perceber que a parte negativa que representa, tanto boa quanto ruim, dentro da numerologia como um todo, está aqui mais uma vez para poder explicar e comprovar essas informações. Por ele ter isso na sua alma, ele já é a essência dele disso, é uma coisa que o Felca, nosso querido amigo, vai ter que estar sempre se policiando assim, desde a época quando ele era criança, agora que ele está muito famoso, estourado em todo o país e assim por diante. Mesmo por passando por momentos assim desafiadores assim com o seu psicológico e tendo que enfrentar esses problemas assim dentro da escola, também na própria casa dele, Felca conseguiu se destacar muito assim, começando a sua carreira como um influenciador, como um youtuber, fazendo live desde os seus 12, 13 anos. Então, apesar de ele ter esses problemas que a gente estava relatando para vocês aqui durante essa fase, ainda assim foi um momento para que ele não tivesse assim parado. Ele teve a iniciativa e começou tocando a sua vida com um projeto que ele queria fazer, desde começando com jogos e assim por diante. Mas uma coisa interessante que se destaca aqui na numerologia, mais uma vez, o destino, a missão dele, o porquê que ele veio aqui é um destino 2. É um número assim muito poderoso porque ele está assim, sendo influenciador para outras pessoas e de maneira muito positiva, explicando por todas as coisas que nos últimos vídeos dele que ele fez assim milhões e milhões de acesso, muitos views assim para poder mostrar sobre pessoas assim, desde o uso de produtos, desde casos que foram até para o congresso com apostas e também o tema atual que nós estamos conversando para vocês desse vídeo e também pelo que vocês viram nesses últimos dias, nessa data que estamos gravando o vídeo. É aquilo que eu sempre expliquei para vocês, pessoal. Um número, ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado com um número duplo. Esse 2, ele seria a redução do 11, que mostra esse poder, essa fama,
fama, esse potencial incrível que ele está conseguindo com milhões de seguidores nas suas redes sociais e conseguindo impactar a vida de muitas pessoas para conseguir entender, para conseguir pensar melhor sobre isso e também saber o que é o que, na verdade, né? Temos também, vamos conversar aqui para você sobre o famoso Ítalo que estava fazendo esses vídeos, sobre foi o maior acusado durante a exposição que o Felca fez e assim por diante. E por que eu tô pesando tanto em cima do número 2? Por causa que tanto na missão, no destino do Felca, que apresenta esse número, é muito importante por causa que, apesar de ele ser uma pessoa que tem a alma 7, que gosta mais de ficar sozinho, de curtir a sua companhia, de estar lá estudando, pensando melhor sobre as coisas, ele precisa dessa convivência com outras pessoas. E no caso, uma pessoa em específica, mas como ele tem um 11, um número mestre, que está assim abordando com outras pessoas, com outros fatores, acaba tendo uma responsabilidade. Só que ao mesmo tempo você percebe que existe um certo bloqueio entre ele, assim, entre aspas, por causa que foram coisas que aconteceram no seu passado que impactaram ele. E assim, ele acaba tendo assim consequências e sequelas de como ele consegue interagir, seja profissionalmente, com o seu público, ou em ambientes assim, quando ele tá andando na rua, vai lá, em coisas normais, quando ele tá lá na rua, quando ele tá resolvendo alguma coisa, quando ele tá lá na padaria, no shopping, ou em qualquer outra situação. Felca, ele veio aqui com pessoas que têm esse número, principalmente no caso dele em específico que a gente está relatando para você, para conseguir interagir melhor com as pessoas, de ter aquela convivência harmônica. Um outro ponto muito importante que a gente relata aqui sobre o mapa do Felca também é o plano de temperamento, ou o famoso jogo da velha. Esse que é uma informação que você consegue ter acesso fazendo um mapa numerológico com a gente. Então, se tem vontade, só mandar uma mensagem pra gente. Não se esqueça de comentar para conseguir trazer mais engajamento assim para o YouTube entender e mandar esse vídeo para mais pessoas e ficar em evidência aqui no YouTube, beleza? Esse famoso jogo da velha, o plano de temperamento, ele mostra a quantidade de números que a gente tem no nosso nome completo. E, consequentemente, quando você tem um excesso, uma ausência, ou uma quantidade mediana, baixa sobre esse número, também ele vai estar representando sobre a sua parte negativa ou positiva, sendo manifestado na vida da pessoa em questão. Só que é óbvio que isso vai depender de casos e casos e sobre qual área específica isso está acontecendo. No caso do plano do Felca aqui, apesar de ele ter um destino 2, ele tem uma ausência, uma baixa quantidade desse número. Então, consequentemente, ele tem uma dificuldade maior de conseguir estar sintonizado com a essência do que tem de positivo e que a gente já fez vários vídeos explicando sobre o que ele representa e como que isso afeta a nossa vida para conseguir lidar com tudo que há de positivo nele. E mesmo ele fazendo um grande sucesso como ele está fazendo com a sua vida profissional e assim por diante, ele ainda tem esses problemas tanto com a parte do 2 quanto a parte do 7 que a gente já relatou e como ele mesmo já explicou várias vezes assim em suas entrevistas. Então é aquele velho ditado, né, pessoal? Você vê assim a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, apesar de ele estar assim muito bem profissionalmente com sucesso na sua carreira, talvez na sua parte do espírito, na parte assim mental que é tão importante quanto, ele está tendo alguns problemas, coisa que, de novo, é muito preciso, muito necessário que ele procure ajuda de um profissional tanto com a ciência, mas também buscando a sua essência do espírito, da sua alma. Coisas essas que também, se vocês estão passando por esse tipo de problema, procurem ajuda, mas também procurem informação com a numerologia, que estamos aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Outros dois números que ficam em evidência aqui ainda sobre o plano de temperamento, o jogo da velha, assim, que eu queria relatar sobre o Felca, é que ele apresenta aqui uma baixa quantidade de 6 e também uma grande quantidade de 9. Esses dois números que a gente já falou várias vezes e gravou para vocês aqui no YouTube, ele representa tanto, mais uma vez, a socialização com as pessoas, com os amigos e relacionamentos afetivos, onde ele também procurou várias e várias vezes, assim, o amor, assim, em outros vídeos e canais que vocês podem assistir depois no YouTube, mas também o 9, que representa aquela bondade, aquele amor de conseguir ajudar as pessoas. Felca já tinha feito um sucesso, assim, legal e considerável nos últimos anos que ele estava trabalhando, mas desde 2022 até o momento atual que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, ele estava com a energia sobre outras coisas que ficaram em evidência. Por exemplo, o grande vídeo que estourou, assim, foi fazendo aquele teste lá sobre a Virgínia e tudo mais, com as maquiagens e assim por diante. Ali, o Felca estava passando por um ano pessoal número 9. O 9 representa o começo e o fim de um ciclo. Então, pode ser que um novo capítulo, um novo início de ciclo na vida dele, assim, para poder decolar sobre a sua carreira. E logo depois, quando foram passando o tempo e também ele gravando mais e mais vídeos, ele conseguiu fazer um vídeo, assim, sobre aqueles NPCs. Espaguetes. Ai, panetone. Gostoso, gostoso, panetone gostoso. Rosas,
Menino. Ele estava fazendo durante aquele período lá, sobre interagindo, onde o pessoal dava dinheiro pra ele. Naquele começo, assim, foi um pouco diferente. Felca já tinha feito aniversário e, consequentemente, entrado na energia de um novo ano, um novo período na sua vida, que seria o número 1, que seria o começo, mas aquela coisa. Ele já estava começando, na verdade, já estava fazendo um grande trabalho, assim, durante toda a sua carreira e jornada aqui na internet. Só que esse número 1 foi um novo começo para que ele conseguisse agora se destacar cada vez mais em todos os vídeos que ele estava fazendo e se tornando cada vez mais virais. Ainda sobre aquele momento em que ele estava fazendo aquelas lives, sobre interagindo com o público, sobre os NPCs, ele acabou ganhando muito, mas muito dinheiro. Algumas pessoas dizem que ele chegou a ganhar até mesmo 30 mil reais fazendo esse tipo de conteúdo e lives assim com o TikTok. Só que, claro que naquela época foi um grande bafafá, onde as pessoas estavam assim comentando e muito criticando sobre tanto o que o Felca estava fazendo, entre outras pessoas no meio da internet. Mas aí você consegue ver de novo a manifestação da energia do número 9 que a gente estava falando anteriormente. Porque se o 9 representa essa grande bondade que o Felca tem também de sobra para um grande excesso dentro do seu plano de temperamento, coisa que você consegue descobrir fazendo um mapa numerológico, entre em contato com a gente, que a gente faz serviço para você, entre muitas outras informações. Felca conseguiu ter a decisão de pegar todo esse dinheiro e fazer uma doação para vários tipos de instituições de caridade, conseguindo ganhar uma grande reputação também, tanto sobre a qualidade do seu trabalho e também pelo seu caráter. Algumas pessoas ficaram criticando, dizendo que foi uma técnica, uma estratégia de marketing para conseguir fazer a imagem de bonzinho. Não conseguimos afirmar esse tipo de coisa, por causa que nem eu, nem você tem provas sobre esse tipo de informação. Mas querendo ou não, ele acabou fazendo assim uma grande quantidade de dinheiro e ao mesmo tempo ajudando as pessoas. Então, mais um ponto para o nosso camarada e ao mesmo tempo conseguindo mostrar que a numerologia consegue explicar essas e outras informações que existem na vida da pessoa como um completo, seja pessoal, emotivo, seja a parte de profissão, de trabalho, o espírito, psicológico, entre tantas outras coisas que a gente fala aqui com vocês. Não satisfeito e continuando produzindo, fazendo cada vez mais, se expondo na internet, trazendo assim o seu conteúdo agora, não só com o seu público, mas também conversando com outros canais, fazendo entrevistas, até mesmo em programas de televisão, Felca começou a ter assim uma grande reputação sobre esses últimos eventos que estão acontecendo desde 2024 para agora 2025, sobre a famosa CPI das bets, as casas de apostas, sobre o Tigrinho que estava acontecendo e parando o país, deixando muitos e muitos trabalhadores desempregados e passando por grandes problemas financeiros, com dívidas, entre outras questões que todo mundo está cansado de saber. Felca, durante esse período, ele fez aniversário mais uma vez por causa que teve essa mudança. Agora ele foi para um 2, só que esse 2 ele vinha acompanhado também de um número 11, o número duplo que eu estava explicando para vocês no começo desse vídeo. Essas informações e outras a gente consegue sobre a data de nascimento da pessoa, mas também a gente explica para vocês fazendo um mapa numerológico. Entre em contato que vocês vão entender tudo com a explicação igual que eu estou fazendo agora para vocês, certo? Durante esse período em que Felca estava trabalhando, ele conseguiu ter uma conexão com as outras pessoas, mas também a nível nacional, trazendo isso assim, tanto com os projetos que ele estava fazendo com questão sobre academia, sobre ele conseguir ir lá em podcasts muito importantes e fazer essa denúncia sobre essas pessoas que estavam usando esses influenciadores, ganhando muito dinheiro com patrocínio, também dinheiro para conseguir para cada pessoa que se inscrevia com o link desse influenciador, e Felca não, recebendo todo esse trabalho, todas essas várias e várias ofertas multimilionárias, ele se rejeitou, ele recusou a todo momento e sempre mantendo fiel àquilo que ele estava fazendo, mostrando um grande senso de responsabilidade com tudo que ele estava fazendo. Mesmo passando por certos problemas, Felca consegue ter assim fazer a separação dos seus problemas pessoais que ele tem assim, tanto com a sua casa, com o seu psicológico e o espírito, e também com aquilo que ele está fazendo com o seu público, mostrando essa responsabilidade que existe no número 11, porque querendo ou não, ele tem esse contato com a espiritualidade. Ele pode até mesmo recusar ou achar que é coisa da sua cabeça, mas ele está tendo com a sua intuição falando para ele o que seria melhor tanto para a sua carreira e também com o que ele pode estar contribuindo para as pessoas, tendo assim um influenciador com muita responsabilidade, coisa que sempre tem em destaque com o número 11 durante todo esse período que ele passou durante o último ano de 2024, até ele fazer seu aniversário, agora que nós vamos comentar para vocês em seguida. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não estou conseguindo dormir direito e quando eu durmo eu só tenho pesadelo.
E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas, e eu nunca falei isso para vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir, e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Recentemente, estamos no mês de agosto, o Felca fez seu aniversário agora em julho e ele entrou no tão amado ano 3, que é o famoso ano da comunicação. Esse que também já fizemos vídeo explicando para vocês, é o ápice sobre qualquer tipo de trabalhador que usa da sua lábia, da sua comunicação para poder expressar e conseguir pagar as contas, fazer o seu trabalho. E ele preparou um grande programa, assim, de quase 1 hora, podendo falar sobre todo esse problema que está acontecendo. Desde crianças que estão sendo usadas para poder ser como coaches, pessoas de negócio, assim, quando tem 13, ou até mesmo no caso do Ítalo Santos, que também estava fazendo esse grande Big Brother, assim, com menores de idade, sobre vários tipos de exposições e escândalos que tem, assim, tanto pela a lei dos homens, como também pela própria internet. Ítalo Santos, um pouco diferente do mapa do Felca, ele representa uma pessoa que está passando por um período onde ele conseguia ter muito destaque, também muito ganho financeiro sobre o que ele estava fazendo. Ele conseguia impor todo esse tipo de informações, seja por causa que ele está passando por um 8, que vem no 17, que tem esse poder, sendo um dos números do trabalho que consegue trazer um grande sucesso e também administração e responsabilidade naquilo que ele está fazendo, adquirindo milhões e milhões de seguidores nas suas redes sociais e também sobre os contatos que estava fazendo com outros famosos e também com o seu trabalho, assim, com a gurizada. Mas é claro que, de novo, cada pessoa sabe o que quer da vida e como que ele manifesta isso com as suas energias. Claro que a numerologia e tudo nesse universo representa tanto o polo positivo quanto negativo. O que você vai fazer é sobre a luz ou as sombras, o caminho que você escolhe é totalmente livre-arbítrio. Esse tipo de informações, se você fizer um mapa com a gente e aparecer, não se sinta com medo, não se sinta assim pressionado ou coisa do tipo. Estamos aqui para poder explicar para vocês, para poder entender e lembrar que tudo isso na numerologia representa sobre uma taxa de 70 a 30. 70% está escrito, os outros 30% é com você mesmo e as suas escolhas que você toma na sua vida. Beleza? Felca está atualmente com 27 anos. Essa é uma idade muito importante, por causa que até os seus 30 anos ele vai estar passando por um desafio 0. Esse é um desafio pelo qual a gente ainda vai gravar aqui e explicar para vocês. Cada número da numerologia representa um tipo de desafio específico na sua vida. E o 0, família, eu preciso ser transparente com vocês, é o mais desafiador que existe na numerologia, por causa que ele representa todos os números acumulados em uma única etapa da sua vida que demora assim 30 anos, no caso específico dele. Cada caso é um caso que eu vou explicar para vocês caso vocês façam um mapa numerológico com a gente, certo? Então todas essas coisas, informações desde a vida dele, quando ele era criança, quando ele foi adolescente, com o pai, com a mãe, com o trabalho, com a internet, com a cabeça, o espírito, está acontecendo para ele. Ele está passando por um momento muito oportuno na vida dele agora, com todos os números sendo muito favoráveis. Só que é claro que também isso vai depender dele sobre o seu livre-arbítrio que a gente tanto conversa. De nada adianta eu explicar tudo para vocês aqui, vocês fazerem um investimento, só que você não tá indo atrás sobre esse tipo de coisa com as suas próprias pernas e cuidando muito bem da sua cabeça e do seu espírito. Então estejam cientes disso. É uma pessoa que tem um grande futuro pela frente e com certeza muitos números que tem no mapa dele também vai apresentar no seu, da mesma forma que tem no meu mapa, só que aí é o livre-arbítrio da pessoa e como que você consegue administrar. Vocês conseguem perceber que a numerologia, ela mostra pessoas assim, tanto pessoas normais com seus mapas simples, que conseguem ter muito destaque sobre as coisas que elas estão fazendo. Só que para isso, precisa de uma ajuda profissional para poder decifrar todas as informações que representa. E assim, conseguir tocar a sua vida e ter sucesso em qualquer área que você deseja. A numerologia, ela é muito ampla, ela consegue abordar sobre qualquer coisa. Sobre a questão afetiva, amores, relacionamento, a parte profissional, a sua carreira, a parte financeira de quanto que está conseguindo administrar, por que que isso está acontecendo. Se você deseja presentear uma criança com um nome tão importante, existem tantas orações maravilhosas que mostram sobre outros povos, outras culturas, que falam sobre o nome é a coisa mais importante que existe pra gente. Então, saiba escolher com muita responsabilidade.
Da mesma forma que nosso querido amigo Felca, ele não é bobo nem nada. Esse Felca, que seria um apelido, se você fizer a soma, além de ser um número muito positivo, porque como ele coloca, ele se apresenta como um nome artístico, e provavelmente também nos seus autógrafos, ele vai dar um 9, que representa essa bondade que ele tenta mostrar com humor, com alegria, com um pouco de zoeira também, que também faz muito bem pra gente que é brasileiro, mas principalmente é um número um tanto perigoso, por causa que Felca, somando todas as letras, vai dar um 18. 18 é um dos números que temos aqui dos arcanos maiores, que representa a Lua. É um número muito bom, maravilhoso, mas é um número que peca principalmente na questão da sua cabeça e sobre a sua saúde. Se você não estiver se cuidando da sua parte espiritual, sobre a sua parte psicológica, ou até mesmo a parte física, na qual ele mesmo estava se queixando, assim, que vocês podem acompanhar em outros canais no YouTube, percebe como que isso pode trazer graves e graves consequências, desde o uso do álcool, seja de pesadelos, seja de ansiedade, ataque de pânico, fobia social, depressão, até em casos muito graves. Mas mesmo assim, pessoal, não tenham medo, entendo que esse número está aqui, não é por acaso. Ele também representa um grande poder no positivo, você sabendo controlar muito bem a sua cabeça blindada e com seu espírito sempre de corpo fechado e protegido, com todas as entidades que você acredita e que rezam e protegem a sua retaguarda, na sua frente, blindado em todos os lados. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like aqui como forma de agradecimento por todo esse conteúdo que a gente trouxe pra você, que deu um trabalhinho pra conseguir produzir, buscar informações e fazer pra vocês aqui um mapa com todos os detalhes assim. E caso vocês tenham se interessado e queiram fazer esse investimento na vida com vocês, com todos os detalhes e com uma consulta particular, onde eu vou estar explicando com vocês assim durante algumas horas, é só mandar uma mensagem pra gente aqui, seja no YouTube, seja aqui pelo nosso Instagram, no nosso e-mail, no nosso TikTok, que está passando todo aqui pra vocês as informações, e vem aqui fazer um investimento na sua vida sobre qualquer área. Eu sou o numerólogo Victor, desejo tudo bom e melhor para vocês nessa vida e na próxima, nesse mundo e em outros. Muita paz, muito amor, muita felicidade, alegria na vida de vocês, coragem, força, esperteza, independência e bondade na vida de todos nós. Namastê, somos nós!